O sol ardia sobre o sertão pernambucano quando a notícia correu de boca em boca. Um dos fazendeiros mais ricos da região havia pedido em casamento uma menina de apenas 16 anos. O nome dele ecoava nos mercados e nas feiras como alguém de prestígio, dono de terras que se estendiam até perder de vista, rebanhos de gado gordo e armazéns abarrotados de milho e feijão. Para muitos, era homem de respeito, sempre sentado no primeiro banco da igreja matriz, pagando a procissão de Corpus Christi, doando algumas moedas em réis para manter as festas de São João vivas. Mas quem conhecia de perto sua fazenda dizia que sob a casca de devoção se escondia a crueldade de um patrão que não tinha piedade de vaqueiro nem de viúva. A família da jovem, pobre e cheia de filhos, morava numa casa de taipa às margens do riacho seco. Viviam de plantar mandioca e criar umas poucas cabras que mal sustentavam a todos. Quando o fazendeiro chegou oferecendo casamento, prometendo que a moça teria vestidos vindos do Recife, móveis novos de madeira de lei e até um piano para aprender música, os pais se viram diante de uma promessa que jamais poderiam oferecer sozinhos. Ele jurou, com a mão sobre a Bíblia, que a trataria como rainha, que ela jamais sentiria fome e que toda a família teria apoio. A mãe da menina chorou, acreditando ser um milagre, e o pai, mesmo com o coração apertado, deu o consentimento. Mas Lampião, que andava pelas redondezas com parte do seu bando, ouviu a história com olhos desconfiados. Conhecia bem aquele tipo de homem. Coronéis que usavam a fé e o dinheiro para conquistar respeito, enquanto escondiam negócios sujos por trás dos altares. A lembrança de tantos sertanejos enganados por promessas de luxo e prosperidade fez crescer nele uma chama de inquietação. Na feira de Exu, enquanto o povo se apertava entre bancas de rapadura, carne seca e farinha, o assunto não era outro. O casamento que uniria a riqueza de um fazendeiro à inocência de uma menina franzina. Homens se benziam dizendo que Deus havia abençoado a família pobre. Mulheres cochichavam que menina nova não merecia ser entregue a homem tão mais velho. Entre risos, críticas e comentários de compadre, a notícia se espalhava como fogo em palha seca. Lampião observava à distância. O chapéu de couro cobria o rosto, mas os olhos atentos seguiam cada palavra, cada gesto. Ele sabia que por trás do barulho de moedas e das juras de amor eterno podiam estar escondidos segredos de traição. O sertão, afinal, era palco de muitos teatros. Coronéis se mostravam santos diante do povo, mas em casa eram carrascos. Na noite anterior ao anúncio oficial, o fazendeiro reuniu familiares e alguns vizinhos. Colocou sobre a mesa moedas de prata, mostrou tecidos vindos da capital e ofereceu garrafas de cachaça boa. Fez discurso inflamado, jurando que traria honra e fartura para a menina e sua família. Muitos acreditaram, outros fingiram acreditar por medo. Lampião, ouvindo relatos depois, entendeu que havia algo errado. Aquele homem precisava tanto provar riqueza e devoção que acabava se denunciando. No dia marcado para o casamento, a vila já estava em movimento. As mulheres carregavam flores para enfeitar a igreja, os homens se ajeitavam em seus chapéus de feltro e as crianças corriam atrás dos fogos que estourariam mais tarde. A vida parecia celebrar, mas por trás do colorido das bandeirolas de São João, havia um silêncio estranho no olhar da noiva. E é aqui que você, que nos acompanha, precisa prestar atenção. Porque histórias como esta guardam segredos que o tempo insiste em esconder. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Lampião, ainda quieto, se aproximava da cidade. Não sabia ainda o que iria encontrar, mas algo dentro dele dizia que aquele casamento não era motivo de festa, e sim de desgraça anunciada. Foi quando os sinos da matriz começaram a bater, chamando o povo para a celebração,
que o capitão entendeu. O destino já o estava chamando para dentro daquela história. A quaresma trazia ao sertão um silêncio diferente. As rezas aumentavam, as penitências se espalhavam pelas casas simples. E a igreja matriz do pequeno povoado estava repleta de velas acesas, cheiro de incenso e murmúrios de devoção. Mas, naquela manhã, não era só a fé que reunia o povo. O casamento do fazendeiro com a menina de 16 anos era o assunto que mobilizava gente vinda das fazendas vizinhas, das vilas ao redor e até dos engenhos mais distantes. Do lado de fora, bandeirolas coloridas ainda pendiam desde o último São José, misturadas agora ao enfeite improvisado de flores do campo. Os sinos tocavam forte, chamando fiéis e curiosos. Havia quem viesse pela bênção, mas também quem quisesse apenas espiar a riqueza do fazendeiro, o vestido branco comprado no Recife e o banquete prometido para depois da cerimônia. A menina caminhava em silêncio. O véu cobria parte do rosto, mas não escondia as marcas de noites mal dormidas e de um choro contido. A cada passo dado rumo ao altar, o corpo franzino tremia. O povo, sem perceber o medo, dizia que era nervosismo de noiva nova. O padre, de batina limpa e Bíblia na mão, citava passagens das Escrituras sobre obediência, lembrando que o matrimônio era sagrado, como a união de Maria e José. O fazendeiro altivo estava ao lado, usando paletó preto de linho, sapatos engraxados que brilhavam sob a luz das velas e o bigode bem aparado. Sorria para todos, cumprimentava conhecidos e ostentava, com a mão pesada, o anel de ouro. Fazia questão de exibir que tinha dinheiro, terras, bois e influência suficiente para comprar respeito e agora uma esposa ainda menina. Lampião observava da sombra da porta lateral. Ninguém o notava ali, misturado ao povo. Seus olhos atentos percorriam cada detalhe. O rosto endurecido do fazendeiro, a postura curvada da menina, a tensão silenciosa da família. Ele sentia no ar que aquele casamento não tinha cheiro de alegria. Tinha cheiro de imposição, de medo e de pecado. O padre começou a homilia, exaltando a união e a importância da família no plano divino. O fazendeiro respondia alto, como se quisesse que todos ouvissem sua voz firme e confiante. Já a menina, quando questionada se aceitava aquele homem, quase deixou a resposta escapar em um fio de voz. A igreja inteira se inclinou para a frente, tentando ouvir. Foi nesse instante que Lampião percebeu algo. Os olhos dela não estavam no altar, nem na Bíblia aberta. Estavam fixos no chão, como quem busca força para não desabar. A mão trêmula dela segurava o terço com tanta força que os dedos estavam brancos. Era o único sinal de resistência silenciosa. Do lado de fora, os cavalos do bando de Lampião esperavam inquietos. O capitão sabia que não podia agir de imediato, mas também entendia que aquela cena não terminaria em paz. Cada palavra dita pelo padre, cada olhar desconfiado da família, cada gesto do fazendeiro reforçava a certeza de que ali havia mais do que um simples casamento. Havia uma mentira encenada diante de Deus e de todo o povoado. E quando o padre levantou a mão para abençoar a união, o silêncio da menina quase se transformou em grito. O povo aplaudiu, os sinos voltaram a tocar e os fogos estouraram do lado de fora como se fosse festa. Mas Lampião, com o olhar preso na noiva, sabia que aquela explosão de alegria era só cortina de fumaça. A tragédia, ele intuía, já estava plantada. Passados alguns meses da cerimônia, o brilho das promessas se apagou como vela ao vento. Dentro da grande casa de alpendre, cercada por currais cheios de gado e um engenho de rapadura que cuspia fumaça dia e noite, a vida da menina se transformara em cativeiro. O vestido de noiva havia sido guardado no fundo de um baú, junto com os sonhos que nunca se cumpriram.
O fazendeiro, que diante do povo se mostrava generoso, na intimidade revelava a crueldade de um senhor de escravos. A cada dia, sua voz ecoava mais alta que os sinos da matriz. O tilintar das esporas nos corredores da casa causava na jovem um arrepio frio, como aviso de que a violência estava prestes a chegar. Quando os trabalhadores ouviam gritos abafados vindos do quarto, desviavam os olhos e apressavam o passo, temendo que a fúria do patrão recaísse sobre eles também. O corpo da menina passou a carregar marcas, braços cobertos por hematomas, costas riscadas por vergões, olhos inchados de tanto chorar em silêncio. Ainda assim, nas poucas vezes em que saía ao povoado, acompanhada do marido, usava vestidos compridos e mantinha a cabeça baixa. O fazendeiro a exibia como troféu, dizendo que ela agora tinha joias, roupas vindas de Recife e comida farta sobre a mesa. O povo via as sedas e os bordados, mas não enxergava os sinais escondidos sob o tecido. Nos domingos de missa, o fazendeiro fazia questão de ofertar quantias generosas em réis, colocando na bandeja notas dobradas com gesto largo. Pagava fogos para a festa de São João, doava bois para a procissão de Santo Antônio e se sentava sempre no banco da frente como bom devoto. O padre, agradecido pelas contribuições, elogiava sua generosidade, reforçando a imagem de homem abençoado. Mas aqueles que cruzavam com o olhar da menina dentro da igreja viam que a fé dela parecia não estar mais em Deus, e sim na esperança de sobreviver a mais um dia. Na fazenda, o luxo prometido nunca se cumpriu. A jovem era obrigada a cuidar da casa, a servir o marido em todas as vontades, a se calar diante de insultos e agressões. Os empregados sabiam, mas nenhum ousava contrariar o patrão. A violência se tornara rotina tão comum quanto o cantar do galo ao amanhecer. Aos poucos, rumores começaram a correr pelo sertão. Uma criada que fugira para o povoado comentou sobre os maus tratos. Um vaqueiro murmurou em segredo que a moça chorava todas as noites. Esses murmúrios chegaram até os ouvidos atentos de Lampião. O capitão, que já desconfiava da pressa do casamento, passou a prestar mais atenção. Sentia que por trás das paredes grossas da fazenda havia mais dor do que fartura. Nas feiras de Exu e Bodocó, entre barracas de farinha e rapadura, as conversas se multiplicavam. Uns diziam que a moça era ingrata, pois agora vivia cercada de riqueza e ainda parecia triste. Outros, mais observadores, afirmavam que havia algo errado, pois nenhuma menina de 16 anos deveria carregar nos olhos o peso de quem já conheceu o inferno. Lampião escutava em silêncio, como quem recolhe peças de um quebra-cabeça. Numa noite de lua clara, enquanto o povo se reunia em roda de sanfona, alguém comentou baixinho que o fazendeiro não apenas maltratava a esposa, mas também tinha fama de abusar de outras moças do sertão. Essa revelação acendeu em Lampião a certeza de que não se tratava apenas de um casamento infeliz. Havia ali uma história de traição, de abuso e de desonra que não poderia passar impune. Foi então que o capitão decidiu que precisava ver com seus próprios olhos. Sabia que não podia agir apenas com base em rumores. E enquanto a casa grande seguia iluminada por lamparinas, escondendo a escuridão que reinava lá dentro, Lampião preparava o próximo passo: descobrir até onde ia a crueldade daquele homem. Numa manhã de domingo, quando os sinos da matriz repicavam, chamando o povo para a missa, a jovem conseguiu permissão para visitar os pais. O fazendeiro, com ar de superioridade, ordenou que fosse bem vestida, usando um vestido azul de tecido fino, presente comprado em Recife. Queria mostrar à comunidade que cumpria a promessa de dar luxo à esposa. O que ele não contava é que a roupa de mangas longas não disfarçava por completo os hematomas que marcavam os pulsos delicados da menina. A caminhada até a casa dos pais foi silenciosa. A poeira da estrada levantava-se a cada passo, misturada ao cheiro seco da caatinga.
A mãe, ao abrir a porta de taipa, mal conseguiu conter as lágrimas ao ver a filha tão abatida. Abraçou-a com força e, naquele gesto materno, percebeu a fragilidade do corpo da moça, como se ela fosse se quebrar em seus braços. O pai, homem de poucas palavras, observava em silêncio. Os olhos marejados revelavam sua impotência. Tentou conversar em particular, perguntando se estava sendo bem tratada, se o marido cumpria as promessas feitas diante do altar. A jovem baixou a cabeça, apertou o terço que trazia escondido no bolso e respondeu apenas: "Está tudo bem, papai. Deus manda obedecer ao marido." O coração da mãe se apertou ainda mais. As marcas nos braços, o olhar perdido, o silêncio pesado diziam muito mais do que as palavras ensaiadas. Era como se a menina tivesse aprendido a esconder a dor por medo de expor a família ao perigo. O fazendeiro, afinal, era homem de influência, dono de terras e de pistoleiros de confiança. Durante o almoço simples de feijão com farinha e pedaços de carne de bode, o clima permaneceu sufocante. Os irmãos mais novos olhavam para a irmã com curiosidade, sem entender por que ela, agora casada com um homem rico, parecia tão triste. Depois da refeição, enquanto a mãe lavava a louça, voltou a insistir, pedindo que contasse a verdade. Mas a jovem apenas sorriu sem graça, dizendo que tinha tudo do bom e do melhor, que não precisava se preocupar. A mentira, porém, não enganava ninguém. Quando ela partiu de volta para a fazenda, montada num cavalo cedido pelo marido, os pais ficaram imóveis na porta, sentindo que acabavam de assistir à despedida de uma filha prisioneira. O vento seco trouxe à lembrança do pai histórias antigas de coronéis que escondiam sua violência atrás de rezas e moedas doadas à igreja. Naquela noite, reunidos em oração diante da lamparina, os pais decidiram que não podiam mais se calar. Procurariam alguém capaz de enfrentar o fazendeiro, alguém que não tivesse medo da farda nem da riqueza. O nome que ecoou naquela casa humilde foi apenas um: Lampião. A notícia do sofrimento da jovem correu pelos becos de São Bento e logo chegou à feira de Exu, onde o povo se amontoava entre barracas de farinha, rapadura, queijos de cabra e carne de sol. O som dos aboios misturava-se ao barulho das moedas de réis trocando de mão, e no meio daquela confusão, o pai e a mãe da menina procuravam com ansiedade um homem que pudesse escutá-los sem medo: Lampião. Encontraram-no sentado à sombra de um juazeiro, cercado de alguns companheiros de bando. O chapéu de couro cobria o rosto parcialmente, mas os olhos atentos denunciavam que já havia escutado rumores sobre o casamento forçado. Quando os pais se aproximaram, a tensão era visível. O homem, de mãos calejadas pelo trabalho na roça, hesitou antes de falar, mas a mãe, com a voz embargada, tomou a frente. Ela contou de forma simples, quase sussurrando. A filha vivia como prisioneira, marcada por maus tratos e ameaças, obrigada a calar para proteger a própria família. As promessas de luxo se transformaram em castigo, e a honra da moça estava sendo esmagada sob o peso da crueldade. Enquanto falava, as lágrimas escorriam pelo rosto, marcado pela seca e pelo tempo. Lampião não interrompeu. Apenas ouvia, firme, como juiz silencioso. Quando a mulher terminou, ele baixou os olhos por um instante e respirou fundo. Conhecia de sobra a história de coronéis que escondiam seus pecados atrás de rezas e moedas doadas ao altar. Já tinha visto famílias inteiras destruídas pela arrogância dos que se achavam donos não apenas da terra, mas também das pessoas. Com voz calma, perguntou sobre vizinhos, criados e possíveis testemunhas. O pai contou que muitos sabiam, mas o medo os calava. Disse também que havia boatos de outras moças abusadas pelo fazendeiro, histórias abafadas em troca de favores e ameaças. Lampião fechou os punhos.
A raiva, que sempre dormia à sombra da injustiça, despertava nele. A feira seguia ruidosa, mas ao redor daquele grupo o tempo parecia suspenso. O cheiro de cachaça, o canto distante de um violeiro e as vozes negociando preços se tornaram pano de fundo para uma cena que mudaria destinos. O capitão se levantou devagar, ajeitou o punhal à cintura e disse apenas: "Antes de qualquer passo, vou ver com meus próprios olhos. Se for verdade o que dizem, justiça não há de faltar." A mãe caiu em prantos, agradecendo, enquanto o pai apertava a mão de Lampião com força, como quem entrega não só um pedido, mas também a própria esperança. O capitão, experiente, sabia que não podia agir de maneira precipitada. O sertão era cheio de intrigas, e acusar um homem poderoso sem provas poderia colocar o povo inteiro em risco. Ainda naquela tarde, Lampião misturou-se ao movimento da feira. Comprou fumo, conversou com tropeiros, ouviu histórias de vaqueiros que tinham trabalhado na fazenda. Cada palavra recolhida era um fio que se somava à teia da verdade. E a cada relato, a imagem do fazendeiro como homem de bem desmoronava mais um pouco. Mas Lampião sabia que uma investigação exigia paciência. Era preciso recolher sinais, costurar boatos e juntar testemunhos. A vida da moça dependia disso, e enquanto o povo seguia seu dia entre barganhas e rezas, o capitão do cangaço já traçava o próximo passo. A lua minguante clareava o caminho de terra quando Lampião deixou a feira de Exu e tomou o rumo da fazenda. Não foi em tropel, como de costume, mas em silêncio calculado, com apenas 2 homens de confiança. Sabia que, para desmascarar o fazendeiro, não bastava a palavra de uma família aflita. Era preciso ver, ouvir, juntar pedaços de verdade espalhados pelo sertão. Nos arredores da fazenda, misturou-se aos vaqueiros, fingindo interesse em negócios de gado. O cheiro forte de curral, misturado à fumaça dos tachos de rapadura, criava uma atmosfera pesada. Entre goles de cachaça, os homens falavam mais do que deviam. Um deles, já embriagado, comentou que o patrão tinha mãos mais rápidas que palavras de reza. E o nervoso calou-se, mas deixou escapar que não era a primeira moça a sofrer nas paredes da casa grande. Lampião não reagiu, apenas registrou. Na manhã seguinte, foi até a feira de Bodocó, onde encontrou um tropeiro conhecido por transportar couro e sal. Com jeito de quem puxava conversa à toa, perguntou sobre o fazendeiro. O homem olhou para os lados, baixou a voz e disse: "Esse aí não vale a reza que paga. Rouba gado de vizinho, toma terra de viúva, entrega rastro de sertanejo para os soldados." Era mais do que suficiente para acender a chama da certeza. No caminho de volta, Lampião encontrou um padre que conhecia de outras vilas. Aproveitou para sondar. O religioso, cuidadoso nas palavras, contou que o fazendeiro sempre estava na frente das procissões, doando dinheiro e bois para a festa de São João, mas que, nas confissões, muitas mulheres apareciam atormentadas, murmurando segredos de abusos e ameaças. O padre não dizia nomes, mas o silêncio pesado após cada frase confirmava o que o capitão já intuía. À noite, escondido próximo à cerca da fazenda, Lampião observou. O vento trazia vozes alteradas de dentro da casa. Reconheceu o choro abafado da menina, seguido do timbre áspero do marido. O capitão sentiu o sangue ferver, mas conteve a mão no punhal. Ainda não era hora. A justiça feita com pressa podia custar caro. Precisava de um momento certo diante de todos para que não restasse dúvida da culpa do fazendeiro. Os dias seguintes serviram para consolidar a investigação. De Exu a Ouricuri, em cada esquina, surgia mais uma história. Moças que desapareceram sem explicação. Famílias que perderam terras em negócios forçados, vaqueiros expulsos por desconfiarem demais. O retrato era claro. Aquele homem era ladrão, traidor e abusador. Usava o dinheiro como máscara,
a Bíblia como escudo e a violência como língua. Lampião reuniu seu bando à beira de um riacho seco. Sentados sobre pedras, ouviram em silêncio enquanto o capitão relatava tudo o que havia descoberto. Cada palavra era um prego no caixão da falsa imagem do fazendeiro. No fim, disse apenas: esse homem não vai mais maltratar moça nem enganar o povo, mas vai ser no altar que ele vai pagar, que todos vejam, que todos saibam. O bando assentiu. Não era apenas vingança, era lição para todo coronel que se escondia atrás da religião e do dinheiro. A justiça de Lampião precisava ser pública para que virasse memória na boca do povo. Naquela mesma noite, o capitão caminhou sozinho até a beira da estrada que levava à fazenda. O silêncio da caatinga, quebrado apenas pelo canto distante de um galo noturno, parecia confirmar a decisão. Não havia mais dúvida. O fazendeiro estava condenado. O anúncio correu como vento pelo sertão. O fazendeiro preparava um novo casamento. Desta vez, com uma moça de família conhecida em Ouricuri, prometendo dotes em dinheiro, bois e parte de terras. O povo falava disso nas feiras, nas portas das igrejas e até nos terreiros de forró. Para muitos, parecia apenas mais uma demonstração de poder. Para outros, era um sinal de que o homem tentava ampliar sua influência, comprando respeito com moeda sonante e alianças forçadas. A notícia caiu como pólvora nos ouvidos de Lampião. Ele já tinha visto bastante, ouvira histórias suficientes para condenar o fazendeiro no coração. Mas agora, diante da ousadia de celebrar outro matrimônio, não restava dúvida. Era chegada a hora. A justiça precisava ser feita diante do povo, sem chance de disfarce. Nos dias que antecederam a cerimônia, a tensão se espalhou como neblina densa. No mercado de Exu, entre pilhas de rapadura e feixes de fumo, o povo murmurava em voz baixa. Uns diziam que Lampião estava por perto. Outros temiam que o casamento virasse tragédia. Ainda assim, ninguém ousava falar alto. O poder do fazendeiro ainda pesava, sustentado pelas moedas de réis e pelas armas de seus jagunços. Enquanto isso, a jovem esposa, a primeira vítima, permanecia enclausurada na fazenda. O olhar vazio, a saúde debilitada e o silêncio carregado de medo eram testemunhas de sua dor. Os empregados a viam passar pelos corredores como sombra, mas nenhum tinha coragem de intervir. Era como se todos aguardassem que alguém de fora viesse pôr fim àquele reinado de terror. Lampião, estrategista, aguardava o momento certo. Observava de longe os preparativos, a igreja sendo enfeitada com flores do campo, o padre ensaiando as leituras bíblicas, o povo comentando sobre o banquete que viria depois da missa. Cada detalhe o capitão registrava. Sabia que era ali, no coração da fé, diante do altar, que a máscara cairia. O bando se espalhava discretamente pela região. Alguns fingiam ser viajantes, outros se misturavam aos vendedores de feira. A caatinga parecia guardar silêncio cúmplice, como se até o vento esperasse pelo dia marcado. Na noite anterior, a lua cheia iluminava os telhados de barro e os terreiros de dança. O povo, ainda entre festejos, não imaginava que o destino se movia em silêncio. Lampião, sentado à beira de uma fogueira pequena, afiava o punhal. Seus homens permaneciam atentos, sem risadas, apenas aguardando o comando. A decisão estava tomada. Quando os sinos da matriz anunciassem a nova união, não seriam apenas os fiéis que entrariam na igreja. A justiça do sertão também atravessaria aquelas portas. O dia amanheceu claro e a pequena cidade parecia em festa. Desde cedo, as ruas de barro foram varridas, as janelas receberam toalhas bordadas e a igreja matriz estava ornada com flores do campo e velas que ardiam diante das imagens de santos. O casamento do fazendeiro atraía gente de todas as bandas, vaqueiros de Bodocó, comerciantes de Ouricuri, curiosos de Exu.
Era como se a celebração tivesse se tornado um evento popular, mais importante que a própria missa de domingo. Do lado de fora, vendedores ambulantes aproveitavam a ocasião. Vendiam pamonha, bolo de milho e cachaça, enquanto crianças corriam atrás de fogos. O som de sanfona se misturava ao repicar dos sinos, criando a impressão de festa, ainda que o clima carregasse uma tensão invisível. Para quem apenas via de fora, era dia de alegria. Mas para aqueles que conheciam os sussurros, a igreja não parecia um templo, parecia um palco prestes a desmoronar. Lampião chegou antes da procissão. O chapéu de couro escondia parte do rosto e a arma pendia discretamente sob o gibão. Ele não entrou de imediato. Deixou-se ficar à sombra de um juazeiro próximo, observando cada detalhe. Viu o fazendeiro descer de cavalo, vestido de terno preto, com o bigode alinhado e um sorriso que misturava soberba e falsidade. O homem acenava para todos, como se fosse coronel ungido por Deus. Os companheiros de Lampião já estavam espalhados. Uns se misturavam ao povo na porta da igreja, outros vigiavam as ruas de entrada, garantindo que nenhum jagunço escapasse. O capitão não precisava de estardalhaço, precisava apenas do momento certo. O silêncio estratégico era sua maior arma. Dentro da igreja, o padre ajeitava a batina e preparava os textos bíblicos. O cheiro de incenso tomava o ar e os bancos estavam cheios. A nova noiva, jovem como a primeira, parecia assustada. Seus olhos buscavam o chão, evitando encarar os fiéis. Era como se pressentisse que não seria salva por promessas de luxo, mas condenada a uma vida de sofrimento. O povo cochichava. Alguns exaltavam a generosidade do fazendeiro, lembrando que ele havia doado bois para a festa de São João e pagado a construção do novo altar. Outros, mais desconfiados, comentavam em voz baixa sobre as histórias de abuso e roubo que já corriam no sertão. A igreja, entre cantos e murmúrios, estava dividida entre devoção e desconfiança. Lampião entrou em silêncio, caminhando entre os bancos sem chamar atenção. A cada passo, observava os detalhes. O suor que escorria da testa do padre, o nervosismo da noiva, o brilho arrogante nos olhos do fazendeiro. Sentia no peito que o momento estava próximo. O altar seria testemunha de um acerto de contas e nada poderia impedir. Do lado de fora, os companheiros já fechavam as saídas. O cerco estava pronto. A cidade, sem perceber, estava sitiada por justiça de couro e pólvora. Quando o padre levantou as mãos para iniciar a homilia, Lampião fixou os olhos no fazendeiro. O tempo parecia mais lento, como se cada palavra dita ecoasse antes de sumir no ar pesado. O capitão sabia que precisava esperar o instante exato, aquele em que todos estariam atentos para que a verdade fosse revelada diante de Deus e do povo. O padre ajeitou os óculos na ponta do nariz, abriu a Bíblia e iniciou a leitura. A voz grave ecoou pelas paredes de taipa da igreja, enquanto o povo se ajeitava nos bancos de madeira. A noiva, ainda mais pálida que a vela diante de Nossa Senhora, tremia como quem pressente desgraça. O fazendeiro, porém, mantinha o ar de senhor absoluto, ajeitando o paletó de linho e sorrindo como se estivesse diante de uma conquista garantida. Lampião, sentado a 3 bancos do altar, observava cada gesto. O chapéu de couro projetava sombra sobre os olhos, mas dentro deles ardia a chama da decisão. Ele sabia que não poderia recuar. Aquele casamento não era apenas uma cerimônia, era a coroação pública de um homem que enriqueceu roubando terras, quebrou famílias com dívidas falsas e tratava mulheres como se fossem moeda de troca. Quando o padre perguntou ao noivo se aceitava a moça como esposa, a voz dele ecoou firme: "Aceito." A resposta veio como sentença. O povo se entreolhou. Alguns sorriram, outros suspiraram. O padre então voltou-se para a noiva. Antes que ela pudesse responder, a porta da igreja rangeu.
O vento entrou carregando poeira e silêncio. Todos se viraram. Lampião se levantou. O barulho do couro do gibão roçando no banco quebrou a solenidade. Ele caminhou pelo corredor central, passo firme, e cada batida de sua bota ecoava como tambor. O povo murmurava, reconhecendo a figura lendária que tantas vezes havia sido narrada em feiras e cantorias. O padre tentou interromper. Meu filho, esta é casa de Deus. Lampião ergueu a mão e o silêncio foi imediato. Sua voz cortou o ar. Casa de Deus não é lugar de mentira. O fazendeiro arregalou os olhos, mas logo recuperou a postura. Riu debochado. O que faz aqui, cabra safado? Veio se ajoelhar pedindo esmola? Lampião não respondeu de imediato. Caminhou até o altar, parou diante do noivo e encarou-o de frente. O povo prendia a respiração. A noiva, com os olhos marejados, parecia implorar socorro sem dizer palavra. Tu juras amor, mas teu bolso é cheio de sangue, disse Lampião. Tu prometeste riqueza, mas deixaste rastro de miséria por onde passaste. Rouba do povo, vende informação para os inimigos e ainda se acha homem de palavra. O padre recuou, segurando o crucifixo com as mãos trêmulas. O povo começou a cochichar. O nome do fazendeiro, antes dito com respeito, agora era repetido como praga. O homem tentou reagir, gritando, mentira! Esse cangaceiro quer me difamar diante de todos. Lampião deu um passo à frente. O couro rangia e sua mão pousou sobre a cartucheira. O silêncio era tão pesado que se podia ouvir o tinir das esporas. Tenho provas, continuou ele, retirando um envelope amassado do gibão. Dentro, cartas roubadas de coiteiros revelavam os acordos do fazendeiro com a polícia, as traições contra companheiros e a lista de moças forçadas ao matrimônio. Teu nome está aqui, junto com teus crimes. O povo murmurou em choque. Algumas mulheres se levantaram, indignadas, e começaram a rezar alto. O fazendeiro, encurralado, puxou uma garrucha escondida no paletó e apontou para Lampião. O estampido ecoou dentro da igreja, mas o tiro passou de raspão. A reação foi imediata. Lampião puxou a Parabellum com destreza e mirou. O povo se jogou ao chão. O padre ergueu os braços implorando clemência. O som metálico da arma engatilhada encheu o templo. O instante parecia eterno. O cangaceiro diante do altar, o fazendeiro tremendo, a noiva chorando com o véu ensopado de lágrimas. O instante pareceu congelar no ar. O dedo de Lampião pressionava o gatilho, o suor escorria pelo rosto do fazendeiro e a respiração contida do povo ecoava como oração silenciosa. Então, o tiro. O estampido ecoou pelas paredes da igreja como trovão de juazeiro em tempo de seca. O fazendeiro cambaleou, levou a mão ao peito e tombou diante do altar, manchando de sangue o piso sagrado onde jurava enganar mais uma vez. O padre deixou escapar um grito sufocado, mas a maioria do povo reagiu em silêncio, como se o disparo fosse apenas a confirmação daquilo que todos já sabiam no íntimo. Aquele homem não passava de traidor e algoz. A noiva, liberta do peso da farsa, chorava não de luto, mas de alívio. O véu branco, outrora símbolo de submissão, agora parecia mortalha de um passado que se desfez em segundos. Lampião guardou a pistola devagar, sem pressa. Seu olhar percorreu os bancos, fixando-se em cada rosto assustado, em cada mulher que segurava o terço com força, em cada homem que escondia a vergonha de ter se calado tanto tempo diante das maldades do fazendeiro. A voz do capitão soou firme como sentença. Justiça não se faz com promessas de ouro, nem com juras mentirosas. Justiça se faz com coragem, e coragem não é para qualquer um. Do lado de fora, os companheiros do bando já cercavam a igreja, atentos a qualquer movimento dos jagunços que ainda restavam. Mas ninguém se atreveu a reagir. Aquele disparo havia encerrado não só a vida de um homem, mas também a era de medo que ele impunha à região. A noiva aproximou-se de Lampião, ainda tremendo, e com a voz embargada disse: Capitão,
Se não fosse o Senhor, meu destino estava selado. Lampião pousou a mão no ombro dela com firmeza, mas sem dureza. Menina, teu destino agora é teu, não mais dele. Vá com tua família, viva tua vida, não deixe que o medo te cale de novo. Lá fora, o sol já estava alto, queimando o terreiro e iluminando a cena de um povo dividido entre espanto e libertação. Uns temiam as represálias do governo, outros já sentiam que tinham presenciado algo que se tornaria história de feira e cantoria. Lampião montou em seu cavalo, ajeitou o chapéu de couro e, antes de partir, deixou palavras que ecoariam por décadas. Lembrem-se deste dia, não por mim, mas pela verdade que se levantou dentro da casa de Deus. O povo ficou em silêncio, até que uma senhora de idade avançada murmurou um versículo em voz alta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A citação bíblica percorreu a igreja como vento, transformando o murmúrio em certeza. O fazendeiro morto virou símbolo do preço da mentira. A moça libertada tornou-se lembrança viva de resistência. E Lampião, mais uma vez, se consolidava como figura de justiça que o sertão clamava, mesmo com o peso da fama de bandido. Nos meses seguintes, nas feiras de Crato, Juazeiro e até em Salvador, os violeiros começaram a cantar a peleja na igreja de São José, quando o capitão do cangaço entrou de peito aberto e pôs fim ao reinado de um coronel falso. As moedas de prata tilintavam nas caixas dos cantadores e cada verso repetia o nome de Lampião como se fosse salmo. Dizem que, anos depois, ao se falar da história daquela cidade, poucos lembravam das esmolas que o fazendeiro havia distribuído ou do gado que ostentava. Mas todos se lembravam do estampido dentro da igreja, da queda diante do altar e da figura de couro e pólvora que saiu pela porta principal como quem carrega não só armas, mas o peso de ser memória do povo. Assim, a lenda se firmou. No sertão, onde a terra é seca e o coração do homem é duro, ficou marcado o dia em que Lampião não apenas vingou uma moça, mas mostrou que honra e traição não se escondem atrás de véu, riqueza ou promessa de luxo. E até hoje, quando o sino da velha igreja repica ao entardecer, os mais antigos juram que ainda se ouve o eco de um disparo solitário, lembrando a todos que no sertão a justiça pode tardar, mas nunca se perde.